Os artistas salvam a gente, né? Um artista toca naquilo que é mais importante, parece. O que o artista promove, e nesse sentido a figura do Pena vem muito a calhar, ele dá a ver o que a gente sequer imaginava. Portanto, ele amplia o nosso mundo. Sobre Labirintos Revisitados, esse nome nasceu do convívio com a cidade de São Paulo e do convívio com o Pena dentro da cidade de São Paulo, registrando a cidade de São Paulo. É preciso deixar claro que eu sou amigo do Pena desde o comecinho dos anos 70. Isso, portanto, dá 50 anos de amizade, 50 e pouquinho. Eu acompanho o trabalho dele desde o começo. Como eu disse, eu era um adolescente e fui assistente dele durante um tempo. O que nós mais fazíamos era andar pelas ruas de São Paulo, andar pelo centro de São Paulo. Uma cidade como São Paulo é um labirinto, mas nós não a tratamos como tal, porque nós já temos rotas pré-estabelecidas. E o que a gente faz é, no melhor dos casos, desviar quando a coisa está muito engarrafada. Mas a cidade é um enigma, ela é extraordinária, ela é multifacetada, e o Pena mostra isso. O Pena sai para a cidade como se fosse a primeira vez que ele estivesse saindo. E ele dá a ver coisas que você não tinha visto antes. Essa é uma revisitação, não apenas da cidade de São Paulo, mas é uma revisitação da obra dele, a obra que ele vem construindo. Porque, a rigor, ele vai construindo labirintos. Ele é uma espécie de Dédalo. Ele é o grande artífice dessa cidade imponderável, dessa cidade intangível, dessa cidade imaginária. E talvez a sensação seja, que passa pela minha cabeça, que ele está dentro dela, é o senhor dela. E que se nós, com sorte, com alguma sensibilidade, quem sabe, consigamos nos perder um pouco dentro desse labirinto. E aí reencontrarmos a nós mesmos em possibilidades que não havíamos imaginado. E foi perguntado se eu tinha alguém para fazer a curadoria. Falei que tinha, que é o Aguinaldo Farias. Aí coincide que junto com o Aguinaldo Farias tem o Baixo Ribeiro, que é da Galeria Choque Cultural, que é meu amigo também, que é aluno do Aguinaldo. Então eu tive a sorte de ter essas duas pessoas como âncoras, que o recorte quem deu foi eles. Essa exposição do Penapriário, ela é feita de obras únicas, né? Nós estamos falando de uma série de obras feitas numa certa época, ou uma série de tomadas de paisagem, de personagens, nada disso. Cada peça, cada imagem que você vê na exposição do Penapriário é única, é uma construção única, né? E eu e o Baixo julgamos que seria mais forte resumirmos, concentrarmos na produção recente. O recorte que foi dado me interessou muito, porque a gente já vinha conversando, sem saber que essa exposição ia acontecer, que o que eu tenho produzido de 15 anos para cá, eu produzo intensamente. Centramos-nos na produção mais recente, dos últimos anos, né? Porque senão estaríamos mais uma vez perdidos nesse labirinto. A ideia era construir uma linhagem, uma genealogia, então ela aponta para vários lados, esses lados se interconectam, eles não são separados. Outras explicações sobre a palavra retrospectiva não me seduz. E eles sacaram isso também, e eles viram, eles acompanham meu trabalho. E eles fizeram o recorte, eu não tive uma vírgula para mudar nada. Foi perfeito, achei a melhor exposição em todos os sentidos que eu já fiz. E nos últimos anos ele tem produzido ainda mais. Quer dizer, não sei o que aconteceu, talvez no sentido de urgência, mas tal como, enfim, a gente vai envelhecendo e aí temos que ser mais prolíferos, mais férteis, mas ao mesmo tempo mais preciso. Mas o módulo sobrevivência está ligado o tempo todo. Instintivamente eu vou encontrando saída. E por que isso se deveu? Porque eu estou produzindo, estou trabalhando, eu estou ativo. E isso aconteceu com ele, está acontecendo com ele. Então é muito impressionante a velocidade com que ele produz. Eu poderia hoje, se quisesse, fazer mais 2 exposições iguais a essa já.
Ele é um artista que tem uma longa trajetória, que inicia no campo da música, né? Ele trabalhou muito com artistas, cantoras, cantores e grupos musicais, e passou para um experimento estético mais distante desse universo agora, e são imagens e trabalhos produzidos nos últimos anos. Então, para a gente é uma oportunidade, uma felicidade também poder olhar para essa produção mais recente do Pena com o cuidado e com a organização do Baixo e do Aguinaldo, que são essenciais para criar uma narrativa aqui dentro desse espaço, né? E tentar encontrar lugares onde as imagens podem dialogar mais ou menos, e um caminho para o público percorrer também a respeito delas, né? Essa busca para entender que técnica é essa. As pessoas sempre perguntam para a gente isso, mas é colagem? Mas como assim é fotografia e não tem um ângulo fechado? Como a imagem se repete? Porque o Pena ele trabalha muito com pós-produção, né? Então, as fotografias elas têm uma característica de saturação e de repetição das imagens de recorte, que as pessoas ficam se perguntando o que seria. E ao mesmo tempo que a gente queria fazer um retrato recente, de obras recentes do Pena Priaro, a gente também queria criar um espaço, né? Somos, afinal, dois saídos da arquitetura, né? Eu e o Aguinaldo, então seria muito importante a gente criar um espaço de experiência para o público que, de fato, fizesse uma interface saborosa, né, para o público, né, para o entendimento dessas imagens do Pena, por uma experiência mais completa, né? Eu sou filho e neto de ferroviário, então a ligação com a ferrovia, com o trilho, é muito importante para mim. Eu acho criminoso o que foi feito e o que não foi feito no Brasil com a ferrovia. Da fotografia que retrata a realidade, conta isso aí, sei lá, está lá, já, a realidade já está lá. Eu quero fotografar o que eu não vejo. Aqui, os totens de proteção, né? Perto dessas máquinas de guerra tem essa beleza, né? Isso é tão bonito. Primavera caída é resultado de fotografar a flor na planta, na árvore, eu só fotografava as flores caídas no chão. As oferendas aparecem no começo, é o 0.0 da pandemia. Aí comecei a desenvolver mais coisas, os totens, as máquinas de guerra, afinal de contas uma pandemia é uma guerra, né? Eu acho que uma coisa que tem aparecido muito no trabalho do Educativo, primeiro, a relação das crianças com esses trabalhos, é uma coisa que tem chamado muito a nossa atenção, assim. O Pena, ele tem vindo pelo menos uma vez por semana, aos sábados, quase sempre ele está por aqui. Isso também é uma coisa muito específica, que é difícil da gente conseguir, esse encontro entre o trabalho, o artista e o público que está aqui, e esse público infantil. A gente tem crianças de 7, de 5 anos, que se encontram com o Pena e que conversam com ele. E isso é muito singular, eu diria. Eu acho que tem sido interessante nesse sentido. E realmente as crianças são protagonistas nesse trabalho do Educativo aqui, nessa exposição especificamente. O Tribunal das Pequenas Alterações
Começa sobre São Paulo com uma observação do meu neto mais novo, que ele perguntou um dia por que ele viu uma foto do Pico do Jaraguá alterada. Ele falou, o Theo, ele tinha 5 para 6 anos. Falou, por que você fotografa a minha cidade? Eu falei, porque a minha também. Ficou por isso mesmo. Aí eu fiquei pensando, que ele tem noção de que é a cidade dele, sendo que ele nunca foi no Pico do Jaraguá, agora ele já foi. A noção é que ele tinha por conta dos prédios. E tem sido, assim, uma experiência incrível para o educativo. Reencontrar com essas crianças e ouvir elas lendo e relendo os mesmos trabalhos de maneiras completamente diferentes, porque elas trazem imaginação, elas trazem memória e agora elas trazem comparação com os próprios desenhos. A gente não tem na escola uma aula sobre gramática, leitura das imagens. Isso é uma coisa cada vez mais essencial no nosso mundo, né? A gente está rodeado por imagens, elas estão presentes em toda parte, elas falam com a gente, elas, enfim, divulgam materiais, elas comunicam informações e a gente tem poucas oportunidades para tentar explorar elas, o que elas significam para a gente, como que a gente pode questionar elas também. E uma exposição de fotografia, e mais do que isso, né, essa é uma exposição sobre imagens, já que as fotografias aqui, por se apropriarem de linguagens como a pintura, como a colagem, como a pós-produção digital, elas passam a sair um pouco do campo da fotografia, para entrar nesse universo mais abrangente das imagens. E o que se pretende com isso e o que a gente acaba conseguindo alcançar, especialmente com o trabalho da equipe educativa, é um exercício de leitura, de discussão sobre imagens e como que elas podem mudar de significado, né? Essa atividade da venda com os olhos é uma atividade que foi proposta por uma dupla de educadores da equipe e que tem várias camadas, que é assim, a gente recebe os grupos, a gente divide o grupo em 2, metade do grupo será vendada e a outra metade vai em dupla, cada um num trabalho que escolhe, descreve esse trabalho para quem está vendado, depois a gente sai desse lugar, tira a venda e essa pessoa faz um desenho a partir da descrição que ela ouviu. E a gente volta para a exposição para ele localizar, a partir da descrição e do desenho dele, qual é esse trabalho que está aí. Isso tem desmistificado a relação dessas crianças com a obra de arte, sabe? Desacraliza um pouco, aproxima muito. E eles entendem que é isso, eles podem ler de um jeito que é a partir do seu próprio repertório, que não tem uma resposta certa, que não tem que dizer uma coisa com termos técnicos ou que traga a proposta do artista, não necessariamente. É muito mais rico do que isso, tem muitas outras possibilidades. Eu começo a fotografar em 1972, 1972, filme e tal. E são praticamente 30 anos dessa prática de acumular conhecimento, pesquisa, com o que se usava, negativo, filme, slide, negativo, positivo. Aí entra o digital, que é uma revolução, uma mudança de paradigma total. Muda o jeito, você deixa 30 anos quase que para trás, para se adaptar a uma nova tecnologia, onde de básico era só a câmera, mas o procedimento interno é outro. Mesmo na época em que a fotografia era analógica, né, ele trabalhava no limite da formatação da imagem, né? Ele mexia nos negativos, ele usava superexposições, ele interferia nas ampliações. E quando ele passou ao trabalho digital, eu até estava curioso para entender o que ele ia perder com essa história toda dos filmes, da química da fotografia. E achei muito interessante, porque na verdade o Pena ele aproveitou de um jeito muito emocionante essa questão da construção digital também. Ele tomou conta das ferramentas de um jeito muito particular, muito próprio, assim como ele já tomava quando a fotografia era analógica. Aí mais para frente um pouco, vem a tecnologia do celular. O celular, vocês lembram, começou como... Era um telefone bom, vamos dizer assim, por ser portátil, com uma câmera ruim. Mas a evolução foi tão grande, tão violenta, que o celular passou a ser
uma câmera muito boa, eventualmente com celular, com telefone. Mas aí o que mudou para valer e impactou e alterou meu trabalho pela segunda vez foi o fato de, há 7, 8 anos atrás, eu fui diagnosticado com mal de Parkinson. Isso me obrigou, me levou para o celular de vez, para me adaptar a um equipamento mais leve, mais ágil. O equipamento que eu usava antes era pesado, ficou fora de questão. Tive que mudar para câmeras menores e o celular. O procedimento com o celular foi fantástico. O quanto ele alterou e quanto eu gosto do que ele tem alterado. E outra coisa, eu não parei de trabalhar. Hoje, por exemplo, todo mundo com seu celular é fotógrafo, né? E todo aquele procedimento técnico que o fotógrafo precisava ter, um ampliador, um laboratório, não precisa mais. Quer dizer, isso são rupturas muito radicais no contexto da fotografia e do fotógrafo no mundo. E o Pena foi como se ele não tivesse passado por nada disso, né? Ele continuou sendo um construtor de imagens como sempre foi. E o fato de ter afetado a mão direita começou a me obrigar a usar a mão esquerda. E claro que isso mexe com o cérebro. E o trabalho começou a mudar de jeito, de figura, minha própria locomoção. O ir aos lugares para fazer, fiquei muito mais limitado. Ele tem uma construção imagética na cabeça e ele vai usando os dados que ele tem do entorno, do mundo, para compor essa imagem que ele tem na cabeça. Então ele pode, ao mesmo tempo, como ele fez hoje comigo, pediu para eu pegar 2 sementes que estavam no chão, eu peguei assim, às vezes ele pega uma raiz, um pedaço de pau, uma pedra, encontra um cenário, enfim, ele transforma também. Por exemplo, se aqui está tudo roxo e ele quer vermelho, ele mistura, ele faz, quer dizer, ele não está preso absolutamente em nada com a realidade ou com algum tipo de expressão naturalista. Essas séries têm uns nomes muito inspiradores, eu diria, porque o Pena, inclusive, é um excelente escritor. Junto das fotografias, junto das imagens, nós espalhamos alguns textos, algumas poesias, ou são poemas em prosa, né? Ele também é um grande missivista. Eu tenho cartas magníficas dele, muito bem guardadinhas. O livro que eu fiz junto com ele, com a Cláudia Jaguaribe, com o Iatan Canabrava, tem alguns textos dele também, já lá tinha. Isso sempre é uma marca dele, como a música também é uma marca, né? Então eu não tenho tempo ruim. Eu tenho que fazer, e o artista descobre com o tempo, vai descobrindo. O artista é um trabalhador como outro qualquer. Tanto que eu, por ter o privilégio de trabalhar em casa e ter o meu próprio domínio de tempo, eu me obrigo a cumprir jornada, por menor que ela seja. Seja 1 hora, seja 2, mas todo dia eu trabalho. Bom, começa que eu não acho que o artista seja um ser ungido, predestinado. Eu vejo o artista como um cara que tem que trabalhar. Se não trabalhar, não aparece nada. Uma artista americana que já morreu com 105 anos trabalhando, chamada Beatrice Wood, que ela fala o seguinte: não importa o que você faça, se vai dar errado ou certo. Ela fala errado primeiro. No final, o que conta é o trabalho árduo. Por isso que todo dia eu me aplico, eu vou lá e trabalho. Começa por aí. Para mim, o artista não é um privilegiado. Ele tem que cumprir tabela, ele tem que jogar o jogo, ele tem que trabalhar. E ainda assim, é o tempo que vai dizer se o que você faz é uma arte que sobrevive e se você é um artista que sobrevive dentro desse conceito. Porque eu vejo que eu sou um privilegiado, aí eu concordo, que eu posso trabalhar com o que eu quero, com o que eu gosto e nas horas com liberdade de tempo. Isso eu posso. Então a ideia de ter que trabalhar todo dia, para mim, já vem da origem da onde eu vim, do meu pai, da minha mãe. Ou seja, os elementos que compõem a minha árvore genealógica como artista são todas pessoas que ralam pra caramba. Estão lá todos os dias. Não é caiu uma luz que me acendeu. Você tem que treinar a fazer.
experimentar. E eu continuo procurando saída. Fechou aqui, procuro saída por lá.